Como não pagar imposto na venda de imóveis? Não tem coisa pior do que receber aquela carta da Receita Federal, que já é uma DARF, com imposto calculado para você pagar. E muitas vezes você nem sabe do que se trata. Eu sei que você quer vender o seu imóvel e não quer pagar o imposto, mesmo porque quando você vende seu imóvel, quando você adquire o seu bem, o seu custo de aquisição, falando em termos aí de ganho de capital, de calcular o lucro imobiliário, seu custo de aquisição, ele não acompanha o valor de mercado atual. E nós já sabemos disso. Então vamos entender como não pagar imposto na venda de imóveis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos. Esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda outras pessoas e também ajuda esse canal a crescer. Para quem não sabe o que é ganho de capital, calcular o lucro imobiliário, não tinha essa informação de que deveria pagar imposto sobre ganho de capital quando vende imóveis. Para quem não sabe, é a diferença, o lucro imobiliário, o ganho de capital, é a diferença entre custo de aquisição, que é aquele valor que você pagou no seu bem naquele período, é o custo de aquisição, a diferença entre custo de aquisição e valor de venda. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel na época por 300 mil e vendeu por 600 mil, a diferença de 300 e 600, que é 300, você vai calcular o lucro imobiliário, ou seja, 15%, que é a tabela, sobre o valor, sobre apenas o lucro que você teve. Então, é 15% para imóveis até 5 milhões. Lembrando que o imposto sobre ganho de capital, ele é exclusivamente na fonte. Ou seja, você paga o imposto antecipadamente e não tem possibilidade de restituição, tá? Então, quando você paga imposto sobre ganho de capital, você não tem aquela possibilidade de reduzir no imposto de renda, por exemplo, com comprovantes para restituir. Esse imposto sobre ganho de capital não tem possibilidade de restituição. É muito ruim receber a carta da Receita Federal com a cobrança, principalmente para quem não sabe que deveria pagar esse imposto. Porque quando a Receita Federal ela envia essa carta, ela simplesmente calcula, ela tem as informações, então ela calcula entre o teu custo de aquisição e o valor da venda, vai lá e calcula o imposto. Só que quando você não preenche o programa GCAP, que é o programa do ganho de capital para você calcular corretamente o seu ganho de capital, quando você não preenche, você descarta a possibilidade de reduzir o seu imposto, ou seja, de pagar menos imposto, ou até de não pagar o imposto. Ou seja, você tem possibilidade de não pagar totalmente o imposto e também de reduzir. Mas para que você tenha essa possibilidade de reduzir o imposto ou até deixar de pagar esse imposto, obrigatoriamente você deve preencher o programa GCAP para fazer o cálculo do ganho de capital, ou seja, calcular o lucro imobiliário, que de repente pode não ter tido lucro imobiliário. Então, quando você não calcula o ganho de capital, quando você não preenche o programa GCAP, que é o programa de ganho de capital, você simplesmente vende o seu imóvel e não preenche, você pode sim ser surpreendido com uma carta da Receita Federal com uma cobrança do imposto já calculado para você pagar. Por quê? Porque você vendeu o seu imóvel, você não fez apuração e, de repente, se houve lucro, quando você recebe uma carta de cobrança, é porque ocorreu o lucro. Então, se teve lucro na sua venda, você é surpreendido, você pode, claro, ser surpreendido com essa carta de cobrança e ter que pagar o imposto. Mas lembrando que quando você não preenche o programa, infelizmente você descarta a possibilidade de pagar menos imposto e até de não pagar esse imposto. Como é que a Receita Federal, as pessoas perguntam, como é que a Receita Federal sabe o quanto eu paguei, o quanto eu vendi, como é que ela sabe, como é que ela calcula automaticamente esse imposto sobre ganho de capital? Vamos entender isso. Vamos entender melhor como é que a Receita Federal faz esse cruzamento de informações. Quando você compra um imóvel, quando você vende um imóvel, quando você doa um imóvel, quando você recebe um imóvel, até um inventário, uma partilha que é feita no cartório,
todas essas informações, os cartórios emitem uma declaração chamada DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias. Pode perceber lá na sua escritura definitiva, no final dela você vai perceber que está escrito foi emitida a DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias. Então os cartórios obrigatoriamente devem emitir a DOI, informando essas operações para a Receita Federal. Ou seja, quem comprou, quem vendeu, por quanto comprou, por quanto vendeu, todas essas operações são esclarecidas, são enviadas para a Receita Federal. Além das imobiliárias que fazem também a transmissão da DIMOB, que é a Declaração sobre Atividades Imobiliárias, quando a imobiliária faz a intermediação, que é na maioria das vendas tem a intermediação, a imobiliária também presta contas para a Receita Federal, informando a comissão que ela recebeu, que os corretores dela receberam. Então toda essa informação vai para a Receita Federal, DIMOB, a DOI, os próprios bancos, quando você faz um saque, TED, DOC, toda essa operação PIX, toda essa operação, os bancos também informam para a Receita Federal. Então hoje está muito mais fácil fazer o cruzamento de informações e está muito mais fácil cobrar o imposto quando a pessoa não paga. Então é muito importante você ter a ciência de que vender um imóvel, baixe o programa GCAP e preencha o programa, porque você vai fazer corretamente o preenchimento e você ali tem possibilidade de reduzir o seu imposto e até de não pagar o imposto. Mas até para você descobrir isso, você obrigatoriamente precisa preencher. Além dessa informação importante, tem documentos, por exemplo, pagamentos que você faz de registro de TBI, tudo isso agrega no seu custo de aquisição que reduz o seu imposto. E o que acontece quando você não faz o preenchimento, você não apura corretamente o lucro? A Receita Federal, quando ela cobra, claro que ela não vai procurar pedir para você documentação para reduzir de forma nenhuma. A Receita Federal ela vai apenas considerar as informações que ela possui, ou seja, a informação que você declara lá no seu imposto de renda, de quanto que você pagou aquele bem, a informação que ela tem quando você comprou e que o cartório já informou, a informação, por exemplo, que quando você vendeu e o cartório já informou por quanto você vendeu. Ela vai pegar as informações que ela tem, o sistema da Receita Federal, claro, e vai calcular e te enviar o imposto para pagar. E não há uma possibilidade de dedução porque a Receita Federal ela não chama o contribuinte para pedir a documentação para deduzir. Apenas quando tem aí uma divergência de informações em que você tenha que comprovar a apuração que você fez e as informações que você prestou. Aí sim você pode ter a solicitação de documentações pela Receita Federal. Mas para calcular o imposto, não. As informações que ela possui vai ser base para cálculo de imposto. Agora vamos entender algumas regras para você não pagar o ganho de capital, o imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis. Uma das regras é que se você vende imóveis de baixo valor, por exemplo, até 35 mil, de regra você já está isento do imposto. Outra regra é quando você faz uma permuta sem a torna. Quando você faz a permuta, obrigatoriamente já está isento do imposto, mas tem uma informação aqui que é muito importante. Na permuta, obrigatoriamente o seu instrumento particular de compra e venda deve ser de permuta, assim como a escritura. Então, por exemplo, quando você faz uma operação, ela precisa configurar essa operação do início ao fim. Se você faz uma permuta mais a sua escritura, o seu contrato de venda, você não fez uma permuta, a sua negociação não configura uma permuta. Então é muito importante que a sua documentação esteja de acordo com a operação que você está fazendo. Outra situação é quando você vende um imóvel e não obteve lucro. Tem situações que sim, você pode não ter lucro. Por exemplo, quando pessoas, vamos supor que você financiou um bem, que você pagou aí por carta de crédito, você fez benfeitorias, reformas, pode sim ter situações, operações, quando você vende e que não teve lucro. Então é muito importante você preencher o programa para que você apure corretamente esse resultado e muitas vezes você não teve lucro e nem sabe disso. Você simplesmente pega lá o valor de aquisição da venda, faz um cálculo, aplica, calcula uma DARF. Se você faz dessa forma, muitas vezes você está deixando de se beneficiar de uma isenção ou de pagar menos imposto. Você acaba pagando imposto que não deveria pagar. Outra situação de isenção é quando você vende um único imóvel no valor de até 440 mil
Sendo único imóvel, pode ser residencial ou não, comercial, não importa o tipo. Se ele é único, você vendeu até 440 mil, desde que nos últimos 5 anos você não tenha se beneficiado da isenção, também é uma operação isenta de imposto. Outra situação de isenção é quando você vende um imóvel, você compra outro, ou seja, você vende um imóvel residencial e compra outro residencial. No prazo de 180 dias, você pode sim ter a isenção do imposto, inclusive se você comprar até mais de um imóvel. Então, se você fizer essa operação dentro do prazo, você pode ficar isento do imposto. Outra isenção é quando você adquire imóveis até 1969. Então, se a data de aquisição, se lá no documento a data é 1969, esse imóvel é 100% isento, porque nesta data tem 100% de isenção. Lembrando que para anos posteriores você continua sim tendo isenção, mas uma isenção parcial, mas tem sim a redução conforme vai aumentando os anos, vai reduzindo a isenção, mas mesmo assim você tem isenção parcial do imposto após 1969. Além de todas essas regras que eu passei que deixam você isento do imposto, se você preencher corretamente o programa GCAP, se você optar por fazer o cálculo do ganho de capital corretamente, analisando a sua documentação corretamente, você pode muitas vezes ter que pagar o imposto, mas você pagar um imposto muito menor do que deveria, porque você fez a análise da documentação correta, fez o preenchimento correto e você obteve sim um cálculo correto do imposto e pagar muito menos do que você pagaria se não fizer o cálculo corretamente no programa GCAP. E se você precisa da nossa ajuda, o nosso auxílio, vai ficar na descrição desse vídeo o link para que você entre em contato se você precisa, se você necessita do nosso auxílio para o cálculo do ganho de capital e de uma consultoria para o ganho de capital. Espero ter ajudado vocês com o cálculo do ganho de capital, a isenção do imposto e a redução do imposto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.